Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre um livro que eu tava muito ansiosa pra ler e finalmente saiu da meta desse ano, glória a Deus. Vai ser Verity, da Colleen Hoover. Fazendo uma introdução pra vocês, eu nunca tinha lido particularmente nenhuma história da Colleen Hoover. Essa foi a primeira, assim, foi meu baque inicial com ela. Inclusive, depois de ler Verity, eu gostei tanto da leitura dela que eu adquiri É Assim Que Acaba, da mesma. Só que esse aqui é uma pegada diferente, quando eu ler, trago pra vocês. Verity vai ser um thriller que envolve romance e suspense sobre a história de uma escritora, que é a Lowen. Lowen era uma escritora do ramo dela que não tinha tanto, assim, destaque na mídia ali no meio da literatura. Ela escrevia uns livros aqui, uns livros ali, mas nada que fosse, assim, tivesse estourado ali na bolha dos livros. Era uma coisa, ela era mais uma escritora, assim, meio morna na dela, sabe? Até que ela se viu responsável por cuidar da mãe dela, que acabou falecendo de câncer. E depois de muitos meses presa dentro do próprio apartamento, no dia que ela resolveu sair, ela presenciou um acidente. E nesse acidente que ela presenciou, ela acabou conhecendo um rapaz, que foi uma das primeiras interações que ela teve ali com outra pessoa depois de muitos meses do tempo que ela estava presa ali no apartamento sem ter contato com seres humanos, assim, fora a mãe dela e o representante dela, né? Daí a gente tem a Verity em um momento que ela estava meio estagnada na carreira. Ela não conseguia tirar nenhum livro do papel, estava desmotivada, quase que dá a entender que entrando ali numa depressão, né? Nesse momento, o agente dela entra em contato dizendo que tinha uma escritora interessada que ela continuasse com a série de livros que ela estava escrevendo. E ele convida a Verity para ver se ela aceitaria a proposta, se ela concordaria ali com aquela situação de continuar uma saga que era de outra escritora. Até que quando ela chega numa reunião para conversar sobre se ela seria a coautora daquele livro ou não, ela encontra o mesmo rapaz que tinha presenciado o acidente com ela. E como ela achou que aquilo foi uma grande coincidência, ela acabou topando. Só que aqui a gente entra um pouco mais na trama da história. Nesse momento que ela se dispõe a ir até a casa dessa autora, que por algum motivo que não tinha sido revelado ainda, estava debilitada ao ponto de não conseguir continuar escrevendo a história, ela começa a perceber algumas coisas estranhas ali na dinâmica da casa. Essa autora, a Verity, que era quem ela continuaria prosseguindo com a obra, que eram 5 volumes, ela tinha escrito 2, né? Então ela continuaria escrevendo 3. Quando ela chega nessa casa, ela percebe que o marido da autora tinha algumas questões ali que pareciam estranhas dentro da casa. Ela tinha um filho vivo ali ainda, que estava vivendo com eles, e outras 2 filhas gêmeas que haviam falecido pouco tempo antes. Uma faleceu coisa de 3 meses antes, a outra tinha falecido coisa de 1 semana antes da Verity, de fato, ter sofrido um acidente que a impossibilitou de continuar escrevendo as histórias. E nesse momento, a Lowen é convidada para ficar ali alguns dias na casa da Verity, no escritório dela, para conseguir ver se ela não acharia papéis, manuscritos, alguma coisa que ela pudesse ter para saber como que era a escrita da Verity, para entender como é que era aquela história, para saber como é que ela escreveria. E é nesse momento que ela tá lá dentro da casa que ela começa a descobrir coisas sobre a Verity que ela não sabia, que não eram expostas para mídia. E é nesse momento que a gente se aprofunda no thriller de fato do livro. Ainda sem entrar em spoilers, Verity é um livro que vai mostrar pra gente que a verdade e a ficção, eles andam numa linha muito tênue. E o que define o que de fato é verdade e o que de fato é mentira vai ser o ponto de vista de quem tá vendo aquilo. A partir desse momento vamos ter spoilers, então se você tem interesse em ler, pode ler. Se você gosta de ler com spoilers, continua aqui com a gente. O que acontece aqui no livro? A Verity, depois do acidente de carro que ela acabou sofrendo, tinha algumas dúvidas, sabendo se esse acidente tinha sido realmente um acidente, se ela provocou, mas nada disso até então tinha sido provado. E ela acabou ficando acamada em estado vegetativo. Então, por mais que ela tenha ficado um tempo na UTI internada, ela foi levada para sua casa após um período e ficou ali em cuidados paliativos, sabe? Assim, deitado na cama, literalmente tendo que fazer suas necessidades básicas por fralda, tendo que ser alimentada, tendo que ser virada na cama, porque ela ficou tetraplégica, né? Só mexia os olhos. Às vezes nem os olhos, parecia que ela não estava ali presente. E nesse contexto, onde a Lowen vai pra casa deles e começa a estudar sobre como ela escreveria aqueles livros, ela acaba se aproximando do filho deles.
E nisso que ela acaba se envolvendo com a criança, ela vai percebendo alguns pontos que não fazem sentido. Como, por um exemplo, tem uma cena que ela chega pro menino e o menino tinha se cortado com a faca. Acho que era na mãozinha dele que ele tinha se cortado. E ela chega pra ele e pergunta, nossa, o que aconteceu? Você se machucou? De onde que veio essa faca? E ele vira pra ela e fala, a mamãe não gosta que eu brinque com facas, ela me disse isso hoje. Aí ela fica, como assim? A sua mãe fala com você? Aí ele, não, eu não posso falar sobre isso. E aí é onde começa a entrar num ponto que você fica assim, essa mulher está tetraplégica ou ela tá fingindo que ela tá, sabe? E começa a dar uma sensação assim de angústia constante lendo esse livro, porque você começa a duvidar de que ela esteja falando a verdade. Até que ela também começa a desenvolver sentimentos pelo marido da Verity, que ele já tava assim, se desligando da esposa, ele não queria mais estar naquela relação, ele estava mais lá por culpa mesmo, sabe? De ter um dever, uma obrigação para com a esposa de cuidar dela. Mas ele não estava mais assim, presente naquele relacionamento e estava começando também a desenvolver sentimentos pela Lowen. Só que nesse momento acontece um problema. Pequenas coisas vão acontecendo durante a história que nos indicam que ou a Lowen tá ficando doida ou a Verity não tá tetraplégica. Das duas, uma. E conforme vai acontecendo no decorrer da história, tem uma cena muito marcante em que a Lowen tava ali beijando o ex-marido, né? Na época era marido. Da Verity, a Verity aparece no topo da escada e a Lowen quase tem um piripaque do coração. O que é justificado, porque ela, a hora que ela foi mostrar pra ele que ela tava lá e ele saiu correndo pra ver o que tava acontecendo, ela tava no quarto do mesmo jeito que ele deixou. Então, ou a Lowen tava doida, ou a Verity tava fazendo um plano assim magistral pra enganar todo mundo. E aí, temos um momento. Spoiler de novo. Muito spoiler isso aqui. Temos um momento no fim do livro em que ela descobre que de fato ela estava fingindo estar tetraplégica. E quando o marido dela descobre aquilo, ele num rompante de raiva acaba matando ela, asfixiada. Porque ele descobre que ela tinha matado, não uma, mas as duas filhas. Uma pode ter que ter sido sem querer num acidente, mas a outra com certeza foi ela que tirou a vida e ela provocou o próprio acidente de carro. Só que Verity nos deixa uma problemática que é a seguinte: depois que toda aquela confusão tinha passado, todo o conflito tinha passado, a Verity já havia morrido após se revelar a mais maquiavélica, a pior das vilãs, a Lowen acha uma carta no assoalho da cama da Verity, que ela havia escrito dias antes de morrer. Ela não sabia que ela ia morrer, né? Mas ela havia escrito a carta, confessando que ela queria levar o filho deles com ela e fugir, porque tudo havia sido um grande mal-entendido. Como a Verity era uma escritora, ela foi atrás de conseguir alguns métodos de aprimorar a escrita dela. E a agente da Verity passou pra ela que uma das formas que ela conseguiria melhorar a escrita dela, já que os livros dela eram escritos do ponto de vista do vilão, seria ela escrever cartas de situações da vida dela como se ela fosse uma vilã. Colocar o pior do pior dela naquelas cartas, mesmo que não fosse verdade. E isso a Verity fez desde o momento que ela conheceu o marido, até a morte da primeira filha, até a morte da segunda filha, até o nascimento do mais novo deles, o menino mais novo deles. Quando a Lowen acha essa carta da Verity, ela fica em estado de choque. Porque nos detalhes da carta conta que o ex-marido da Verity achou aquela carta. E quando ele leu, ele teve um surto de raiva. Amarrou os pés e as mãos dela, colocou ela dentro de um carro e bateu com o carro em uma árvore, querendo tirar a vida dela. E fez parecer que foi um acidente. Só que quando ele chegou no hospital e viu que ela estava acordada, só que ela não estava mais ali, ele se sentiu responsável por cuidar do corpo dela. E mesmo com tudo que ela tinha feito na vida dele, ele ainda se dedicou a cuidar dela para que ela pudesse ter um conforto ali, né? Só que o ponto principal do livro é você não saber se aquela carta foi verdadeira, se foi só uma invenção dela pra poder se safar, porque ela ia de fato fugir com o filho mais novo, se foi só uma medida desesperada de uma mulher que não sabia mais o que fazer naquela situação, ou se realmente ela fez aquilo só de uma forma de mais uma vez estar torturando aquelas pessoas para que eles conseguissem conviver eternamente com a culpa de não saber se era verdade ou não. Mas até no último momento, na última linha desse livro, a Verity conseguiu ser o que até então pra mim ela é, que é a maior das manipuladoras. Porque na minha opinião pessoal, eu acredito sim que tudo aquilo tenha sido verdade, porque senão não faria sentido com que o ex-marido dela sentisse todas as coisas que ele sentiu, tivesse as desconfianças que ele teve, e
principalmente na cena que descreve pra gente a morte da menininha que tinha Asperger. Eu vou colocar o nome dela que eu não me lembro agora. Mas basicamente, como que uma mãe consegue não segurar os dois filhos, ainda mais um que era 8 e um de 5, não são crianças grandes, pra salvar eles do afogamento. São muitos furos que tem nessa história que não fazem sentido. Principalmente o fato dela ter escrito aquelas cartas. Tudo bem, ela era uma escritora, mas o fato dela ter escrito tão bem aquelas cartas não faz sentido. Uma mãe jamais teria a frieza de conseguir escrever uma tentativa de aborto, uma tentativa de assassinar a sua própria filha. Uma mãe jamais conseguiria fazer isso. Eu acredito que se ela tivesse a intenção de, como escritora, talvez ter algum exercício de escrita, ela tivesse inventado personagens fictícios, pessoas que não existissem, mas fazer isso com a própria família, eu acho muito demais pra uma pessoa tão boa conseguir fazer. Então é por isso que, na minha opinião, a Verity fez tudo o que ela fez, sim, e tudo foi só uma grande engabelação dela pra tentar se safar. Até porque como que uma pessoa normal, uma pessoa só conseguiria fingir estar em estado tetraplégico por semanas? Não tem como. Então, essa é a minha opinião. Mas se você tem interesse em Verity, eu achei maravilhoso. É um thriller assim, eu li em 2 dias, é muito viciante, você não consegue largar e fica aquela sensação assim de quero saber o que tá acontecendo, quero entender, quero ler mais, sabe? É um livro extremamente gostoso de ler, rapidinho, fluido, e a escrita da Colleen Hoover, não tenho nenhum A pra falar dela, amei. Até a parte do manuscrito em que ela conta quando a Verity escreveu a carta, até a tipografia é diferente. Aqui, olha, dá pra perceber bem a parte que era Lowen contando e a parte do manuscrito da Verity. Isso aqui foi a cereja do bolo deste livro. Não tenho um A para falar, foi o 5 de 5 favoritado, com certeza. Mas é isso, galera. No mais, se vocês gostaram aqui da resenha, por favor, se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sininho, comentem se vocês têm alguma indicação de livro pra mim, se vocês têm outros livros da Colleen Hoover que gostariam que eu lesse. E no mais é isso. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.